Oi gente, tudo bem com vocês? Tô aqui de volta pra falar um pouquinho das etapas da minha gravidez. E como vocês leram aí no título, hoje eu vou falar do meu parto. E primeiramente, antes de entrar no assunto, eu queria agradecer muito a vocês por sempre estarem curtindo e comentando nos meus vídeos. Sério, isso me ajuda muito e me deixa muito feliz. E por que eu tô falando isso? Porque no último vídeo eu perguntei pra vocês se vocês queriam que eu falasse sobre o meu parto. E eu falei que se tivesse bastante like, eu iria gravar. E tipo, teve 35. E pra mim isso foi um sim. E 3 pessoas comentaram. Então muito obrigada a vocês que estão comentando e curtindo o meu vídeo. Então vamos logo pro vídeo, pra não ficar cheio de blá blá blá. A minha gravidez toda era pra ser normal, o parto. Daí ok, tava fazendo todo o pré-natal certinho. Quando chegou perto da ia completar 40 semanas? Uma coisa assim, eu me esqueci praticamente como é o negócio. Mas perto, acho que é 40 semanas. Quando ia completar lá, né? A Valentina não tava descendo. Então, tipo, vamos supor, é um negócio assim, eu. E daí tem 3 linhas. Não sei se vocês vão entender. Daí ela deveria estar na segunda, a cabeça dela, né? Deveria estar na segunda, que é, tipo, a terceira já é pra sair. Só que ela não tava nem na primeira ainda. Então aquilo ia impedir que eu tivesse um parto normal. Porque ela tava muito em cima e pelo fato de eu ser muito novinha, ia dar problemas. Foi aí que o médico lá, o principal, falou que iria marcar cesárea. Daí eu fiquei muito triste, cara. Eu não queria fazer cesárea. Cesárea é muito zoado, sério. Confia em mim. Quando vocês forem engravidar, queira ter normal, porque é bem melhor, sério. Daí, ok. No mesmo dia eu fui fazer. Porque tem que fazer. Tem que bater raio-x, assim. Tem que tirar sangue. Tem que ajeitar umas papeladas todas. Daí, no mesmo dia eu fiz tudo isso, então. E daí a gente marcou pro dia 12. Dia 12 de junho. Dia 12 de junho. Eu não sei se é em todo lugar, ou só aqui no Japão, que tu vai. Um dia antes da tua cesárea, tu vai pro hospital pra internar. Que lá tu vai passar uma noite sem comer. Tipo, vai ficar em jejum, sabe? Daí eu fui nesse dia. E eu tava muito triste. Ao mesmo tempo eu tava feliz, ao mesmo tempo eu tava triste, porque eu ia ver ela e eu tava muito ansiosa naquele dia, sério. Daí eu peguei, a gente foi. Meu tio, ele mora em Shizuoka, acho que é umas 2 horas daqui. Shizuoka não, Fuji. É umas 2 horas daqui, daí eles vieram pra cá pra ver a Valentina, né? Quando nascesse. Daí ele me levou pro hospital tudinho de carro, levou a mala, porque depois que tu tem o filho, tu fica uns dias no hospital pra eles te ensinarem direito as coisas, entendeu? Daí eu peguei e fui pra lá. Chegando lá, tem que preencher o papel, entregar o papel lá da reserva da tua cesárea. Daí elas te levam pro quarto. Daí de lá começa, ela vai te explicar como é tudo, como tu vai ter que fazer, a partir de qual hora tu vai ter que parar de comer e assim por diante. Daí eu peguei e fiz tudo certinho. Só que uma coisa que eu não contei aqui. No dia que eu ia internar, eu comecei a sentir contração. Só que a contração não era aquela, ai meu Deus, ela vai nascer. Não, era tipo bem de levezinha, entendeu? Então eu passei o dia todo tendo contração. Só que eu, tipo, nem falei pra ninguém. Eu só falei. Na verdade, eu nem sabia que era contração. Eu só falava, ai, mãe, tá doendo aqui um pouquinho. Só que nada demais, né? Daí a gente foi pro médico. Aí quando chegou lá, eu passei a noite toda com dor. Porque tava contraindo. E era uma coisa que não tava acontecendo antes. Então era por isso que eu ia fazer cesárea. Então começou a contrair lá. A noite foi horrível, sério. Sério. Essa foi a primeira noite que foi horrível. Porque tava começando a dilatar e eu tava ficando já agoniada com aquela dor e não podia fazer nada, porque cada vez aumenta mais e não tem como passar, né? Toda hora me dava vontade de fazer xixi, aí eu pegava, levantava. O pai da neném, né? Ele ficou comigo no hospital lá, porque ele fala Nihongo. Aí caso
de noite não tem tradutora, né? Então, caso eu precisar de alguma coisa, ele ia falar pra mim. Então, daí a primeira noite, beleza. No segundo dia, tu tem que fazer um exame, tem que acordar cedo lá. Daí tu vai pro outro andar, que é onde fica as mulheres que estão tendo filho. Daí lá eles vão te consultar de novo pra ver como é que tá tudo lá dentro, pra poder fazer a cesárea, né? Daí eu fui consultar, aí o cara viu que tinha dilatado, então... Porque era assim, eu sempre tive possibilidade de ter parto normal. Eu tinha passagem, tinha tudo. O problema é que ela não tava dilatando. Então, daí ele viu que tinha dilatado e falou que ia dar pra fazer normal. Aí fiquei tipo, oh meu Deus. Falou comigo que tinha como dar o soro pra induzir. Então, no caso, seria um parto induzido, né? Ele falou se eu ia querer fazer isso ou ia fazer cesárea mesmo, né? Falei, então eu vou fazer parto normal, né? É o que eu quero. Daí ele pegou e mandou assinar os papéis lá do parto induzido. Acho que é assim, gente. Eu tô falando o que eu sei aqui, que tá aqui. Eles deram soro pra mim. Eu já tava sentindo bastante dor já. Me levaram pra sala de parto. Pra eu ficar lá com soro. Até 5 horas da tarde. Que era meio-dia, 1 hora por aí, que botaram soro em mim. Oi, acordou. Daí botaram soro em mim esse horário. Aí eu fiquei todo esse tempo. Gente, não sei, nem lembro direito da dor, mas é uma dor muito agoniante, sério. É tipo assim, ela vem, aí te espreme toda assim e depois sai. Aí é o tempo de intervalo, né, que tem. Só que dá muita vontade de ir no banheiro direto, sério. Oi, gente, eu acordei. Oi! O soro só podia ficar até 5 horas da tarde. Se não tivesse acontecido nada, ela não tivesse chegado ao 10, né, 10 centímetros, que é o essencial para nascer o bebê, não ia poder ter naquele dia, assim. Só se ela dilatasse por si mesma. Daí eu fiquei até 5 horas lá, doendo bastante. Tinha horas que eu não conseguia ficar sentada, mas era tão agoniante que eu tinha que ficar andando. Nesse dia, no segundo dia, ela também não nasceu. Eles tiraram o soro 5 horas da tarde e me mandaram para um quarto. Que eu também ainda não podia comer nada, só o básico mesmo. Tipo, o básico, água. Mas era isso que eu podia comer naquele dia. E banana, eles me deram uma banana. Muito obrigada, enfermeira que me deu a banana, tava muito boa. Aquela noite foi terrível, gente. Foi incrivelmente horrível, porque aquela noite foi a noite que a Valentina realmente dilatou. Eu não tava conseguindo mais ficar nem deitada. Eu pensava que eu ia conseguir dormir à noite, né? Eu passei quase a noite toda, eu fiquei em claro a noite toda. E a minha mãe, né, ela foi pra lá pro hospital comigo, porque como eu sou de menor, se acontecesse alguma coisa comigo, ela tinha que estar lá, então ela não pôde voltar pra casa. Só que ela tava num quarto de cima, né, onde ficam as mulheres que já tiveram filho. De vez em quando eu chamava ela pra ir lá comigo na sala, porque eu tava realmente sentindo muita dor, eu já não tava mais aguentando. Nessa segunda noite eu tinha dilatado 5 centímetros. Já no terceiro dia, eles botaram cedo, soro em mim, aí quando foi umas meio-dia, assim, já tava 9, tipo, foi muito rápido, sério. Só que durante esse tempo que não dilatava, gente, eu não conseguia ficar deitada. Eu tinha que ficar andando, porque nem andando eu conseguia. Eu tinha que ficar parada de um jeito muito estranho no meio do quarto. E aquela vontade de ir no banheiro, sério, gente, eu senti muita vontade de fazer o número 2. Toda hora tu pensa que tu vai estar lá fazendo, só que não é, entendeu? É a dor do negócio lá mesmo. Daí eu fiquei sofri bastante. Eu chamava a mamãe, daí a mamãe ficava lá comigo, eu falava, não aguento mais, eu não tava mais aguentando aquela dor. Era horrível, eu ficava assim, curvada, sabe? Não conseguia ficar reta ou deitada ou sentada normal. E eu tava com fome e eu não podia comer nada. Foi bem, eu não sei nem, não tem nem palavras pra dizer como foi aquele negócio. Tá vendo que tu me fez passar, seu menino? Cagou pra mim. Olha, gente, eu fiz a minha mãe sofrer demais, porque eu fiquei 2 dias sentindo dor. E eu não quis sair. Não quis.
Aí foi que eu falava pra mulher que tava doendo muito, muito, eu não tava mais aguentando de dor. Daí foi que ela falou, então vamos ver quanto dilatou. Daí ela me mandou ir lá pra sala do... Não lembro se tu tinha que ir pra sala ou se tu ficava na mesma quarto. Lá eles também põem um negócio aqui na tua barriga, tipo uma cinta na tua barriga, pra medir o teu batimento e o batimento da bebê. Então, tu tinha que ficar numa posição que a máquina conseguisse pegar, só que a minha já não tava conseguindo mais, porque eu já ficava toda torta e o negócio não ficava direito na minha barriga. Então, daí eu fui lá pro médico e ele me consultou por baixo, gente, por baixo. Ai, é horrível, eu odeio aquilo. Sério. Daí ele falou que já tava 9 e me mandou, tipo, assim pra sala de parto. Quando foi, gente, eu cheguei lá, eu falava Kelly, o nome da tradutora que tava lá é Kelly. Kelly, te amo, beijo. Tu me salvou, cara. Eu falava, Kelly, eu quero ir no banheiro, eu não aguento, eu quero fazer o número 2. Aí ela, não, mas fica aqui, já vai acabar, tipo, tentando me acalmar lá. E eu, não, mas eu quero fazer o número 2, por favor. E daí eu vou lá e volto, fico aqui. Daí ela falava pra mim, foi questão de hora. Daí começou a chegar onde médicos, as enfermeiras que iam ajudar o médico lá a fazer o negócio, o parto. Foi que ela chegou naquela fase de mandar eu fazer força. Que é tipo assim, oi mamãe! Enquanto isso eu tava loucona lá dentro da barriga da minha mãe querendo sair. Ela mandava fazer força, né? Porque tipo assim, vem a contração, daí vem um tempo e daí vem a contração de novo. Então ela falava assim, tu vai, respira e tipo, força, porque tu fica com a perna aberta, né? Então tu vai e força pra cima da barriga, assim, pra fazer força pro bebê sair. Daí eu ficava lá segurando o negócio, gente. Quando eu entrei lá, que eu não tava sentindo dor, eu perguntei pra mulher pra que servia um negócio de pôr a mão, né? Dela, quando tu for ter filho, tu vai saber. E realmente eu soube, porque tu tem que. É muita força que tu põe e põe pra frente, assim, então tu tem que ter um lugar pra segurar. E foi ali mesmo. Então eu fiquei lá durante. Não sei quantas horas eu fiquei ali. Não chegou a ser horas, foi minutos, eu acho. Daí eu ficava lá e ela, vai, tá quase saindo, tá quase saindo. Aí eu lá, ela, 1, 2, 3, vai. Aí eu ia lá, fazia força. Aí teve uma hora que eu já tava tão agoniada com aquilo que eu já tava fazendo força automaticamente lá. Daí eu senti a hora que a cabeça da Valentina saiu. A cabeça dessa criatura era muito grande, então óbvio que ia demorar um pouquinho. Daí o médico teve que puxar, eu não sei como é que funciona o negócio que puxa assim. Aí a cabecinha dela saiu torta, mas depois ajeitou e nasceu. Minha nenê. Foi assim, gente. Não sei se deu pra vocês entenderem ou não, mas eu me empolguei aqui na história. Mas foi basicamente isso. Daí depois ela tirou, só que quando é induzido, eles não levam pra ti, né? Eles têm que logo arrumar o bebê lá tudinho, pra depois tu ver o bebê direito, né? Daí, cara, eu não aguentei, eu tava tão cansada que assim que a Valentina saiu, eu fiz assim, e dormi. Eu dormi, eles arrumaram esse gente, tipo, eu tava assim olhando, sabe, de lado assim. Aí eu ficava, tipo, olhando a Valentina lá, ajeitando ela. Acabei capotando, sério. Não tinha força mais pra nada naquele momento. Aí depois que eu acordei, só tava eu na sala. Aí tinha um barulhinho fazendo pi, pi, pi. Aí eu fiquei tipo, que isso, meu Deus? Aí eles sempre falam, eles tentam conversar contigo, os japoneses, né? Aí eles falaram assim, se eu sentisse alguma coisa ou acontecesse alguma coisa, era pra eu apertar o pim-pom, a campainha que tem lá. Aí começou a fazer esse barulho estranho, eu fiquei tipo, que é isso? Daí eu peguei e apertei o negócio. Aí a mulher veio e ajeitou a Valentina que tava do meu lado. Eu fiquei tipo, tu tá aí. Daí eu comecei a mexer com ela, assim. Aí foi que eu vi ela. Foi que eu vi minha neném a primeira vez. Tu lembra? Tu não lembra, né? Então foi isso, gente. Daí depois eles me levaram pro quarto. Aí meus tios trouxeram flores pra mim. O Ian comprou rosa. Foi muito bom depois disso. É sossegado depois que tu tem ela, a dor passa completamente, sério. E a cesárea não. Depois que
Depois que vem a dor, vai estar aquele corte aqui na tua barriga, vai doer horrores e não recomendo cesárea, porque a minha mãe teve cesárea e foi horrível. Então foi isso, gente, o meu parto. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou responder vocês. E no próximo vídeo eu vou falar sobre a maternidade daqui, que é bem interessante, é bem boa a maternidade daqui. Então, para as pessoas que tiverem dúvida, eu vou tirar no próximo vídeo. E eu espero que tu tenha gostado do meu relato. Se eu esquecer de falar alguma coisa, eu gravo outro vídeo depois, mas foi o que veio na cabeça agora. E é isso, gente. Se tu gostou, já sabe, né? Deixa o like aí embaixo pelo meu sofrimento. E... Você mandou beijo pra câmera? E se inscreve se inscreve não, me segue nas redes sociais lá. Então é isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau!